Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em Progresso. Nesse vídeo iremos falar sobre uma regra muito importante, muito útil na matemática. Ela está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Vou dar um exemplo muito comum. Imagina que você está se arrumando para uma festa, quer ficar bem arrumado, bem cheiroso, bonitinho. E aí a sua mãe percebe que você está ali tomando banho e já passou 10, 15, 20 minutos e nada. Chuveiro está ligado, água descendo e ali a marcação tá acontecendo. E quanto mais tempo se passa, mais água cai. E aí você ouve sua mãe falando: Filho, sai daí, a gente não é sócio da SEDAI não. Por que ela fala isso? Porque se você fica muito tempo ali consumindo água, quanto mais tempo passar, mais água vai ser consumida, consequentemente, vai pagar mais pela água consumida. E como a sua mãe e seu pai não são sócios da SEDAI, eles terão que pagar mesmo que o valor seja caro, seja mais alto. Então isso é um exemplo de uma regra de 3. Ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que nós não percebamos. Vamos entender aqui o conceito de proporcionalidade. É possível relacionar grandezas direta ou indiretamente. Se eu tenho duas grandezas, A e B, dois números reais, A e B, se A dividido por B for igual a uma constante, então A e B são diretamente, até botei amarelo aqui, diretamente proporcionais. Se A vezes o B for uma constante, então eles são, ao contrário da situação anterior, agora eles são inversamente proporcionais. Vamos ver na prática aqui como que é esse negócio, através de outro exemplo. Imagina um fusquinha aqui azul. Nós sabemos que a velocidade do carro ele vai ser deslocamento, geralmente em quilômetros, dividido pelo tempo, em horas. Supondo que esse fusquinha aqui está andando numa estrada a uma velocidade constante, ou seja, sem aceleração, velocidade que mantém. O que acontece se o tempo, se a hora passar? Bom, se ele está ali com velocidade constante, aumentando o tempo, aumenta a distância percorrida por ele. Ou seja, essas duas grandezas variam juntas. Se uma aumenta, a outra aumenta. Então elas são diretamente proporcionais. Se eu tenho aqui um carro se movimentando a 60 km por hora, sabemos que em uma hora ele irá deslocar 60 km. Ou seja, se eu triplicar esse tempo, o que acontece com a distância percorrida? Vai triplicar também. Vai para 180 km. Agora, outro exemplo. Temos aqui uma lâmpada. Nesse caso, seria uma lâmpada incandescente. E nós sabemos que a potência que a lâmpada tem, ela vai ser a razão, a divisão entre energia e o tempo. A potência ela é geralmente constante. Cada lâmpada vem com uma potência, aparece lá na caixinha indicando. E o que nós precisamos saber? Bom, precisamos saber o seguinte: se essa energia aumentar, variar, o que acontece com o tempo? E vice-versa. Se o tempo aumenta, se eu deixo a lâmpada ligada ali por mais horas, por mais tempo, o que irá acontecer com a energia? Ela irá
consumir mais energia. Então, na conta de luz, quando nós pegamos lá e vemos tanto de energia consumida pelo micro-ondas, tanto pela geladeira, pela máquina de lavar roupa, cada eletrodoméstico ele tem uma potência. E se deixar ligado ali por muito tempo, ele vai consumir mais. Então, quanto mais desses eletrodomésticos nós utilizarmos, e quanto maior for o tempo que nós deixarmos eles conectados na tomada, ligando, funcionando, mais energia eles irão consumir. E aí, no final, vai ser um preço maior que nós teremos que pagar, levando em consideração que cada quilowatt-hora equivale a um preço. O consumo ele é quilowatt-hora por dia. A partir dessa relação, nós conseguimos saber o quanto de energia consumimos em um dia ou até mesmo em um mês e calcular o custo usando essa regra de 3, relacionando a energia com o tempo. Vamos agora para um exemplo prático. Imagine essa questão aqui, o enunciado diz o seguinte: em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis aqui, máquina 1, 2, 3, 4, 5. Ao adentrarem a sala de embarque, num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados no painel abaixo. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, ou seja, o que interessa aqui é o quê? É o menor tempo possível que ela terá que esperar, de espera. Visando esperar o menor tempo possível, ela deverá se dirigir a qual máquina? Então aqui nós temos uma máquina que irá fazer um escaneamento da bagagem de cada passageiro. E aqui cada máquina leva um tempo para escanear uma certa quantidade de pessoas. Temos aqui o tempo é a primeira grandeza e a outra grandeza seria as pessoas averiguadas. Primeira máquina nós temos 35 segundos para averiguar 5 pessoas. O que acontece se eu diminuir, se eu reduzir de 5 a 1 pessoa? Ela vai levar mais ou menos tempo? Menos tempo. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se eu dividir o número de pessoas por 5, eu divido também o tempo por 5. Vai ficar, para ela escanear uma pessoa, levaria 7 segundos, a primeira máquina. Vamos para a segunda. Ela levaria 25 segundos para escanear 6 pessoas. Logo, para escanear uma pessoa, ela levaria aproximadamente 4,16 segundos. Máquina 3. 22 segundos para escanear 7 pessoas. Logo, para escanear uma pessoa, ela levaria 3,14 segundos, aproximadamente. Para a máquina 4, nós teríamos 40 segundos para averiguar 4 pessoas. Para averiguar uma pessoa seria 4 vezes menos, ou seja, 10 segundos. E por fim, a máquina 5 leva 20 segundos para averiguar 8 pessoas. Logo, leva 2,5 segundos para averiguar uma pessoa. Então, nós vimos que, comparando o tempo que ela levaria para averiguar uma pessoa, todos os valores aqui são maiores que esse aqui. O menor seria 2,5 segundos, que é a máquina 5. Ela leva menos tempo para averiguar cada pessoa. Então, a pessoa, sabendo regra de 3, tendo isso em mente, ela conseguiria saber qual máquina se dirigir para poder economizar tempo.
Vamos agora para outro exemplo prático, dessa vez envolvendo 3 variáveis. Temos 5 máquinas, todas com igual eficiência, trabalhando da mesma maneira, funcionando 8 horas por dia, produzindo 600 peças de roupa por dia. Temos aqui o número de máquinas, seria uma das grandezas, o tempo, aqui, né? Horas e dia, e o número de peças de roupa produzida. Então, são 3 variáveis. Vamos analisá-las. O número de peças que serão produzidas, 12 dessas máquinas, por 12 dessas máquinas, funcionando 10 horas por dia por 5 dias, será igual a quanto? Vamos lá. Aqui nós temos o esqueminha, dias, horas, número de máquina, número de roupa. Sabemos que 5 máquinas trabalhando aqui 8 horas por dia produzem 600 roupas. Se eu pegar 12 máquinas trabalhando 10 horas por dia, durante 5 dias, nesse período de 5 dias, quantas roupas elas irão produzir? Primeira coisa, atenção, para comparar duas dessas grandezas, devemos fixar as outras duas. O objetivo aqui é comparar duas delas, para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, vamos ter que fixar as outras. Vamos fixar essas duas aqui, dias e hora. Vamos comparar primeiro número de máquinas com número de roupas. Sabemos que 600 roupas são produzidas por 5 máquinas, trabalhando 8 horas por dia. Se eu mantiver essa carga horária de trabalho, para eu produzir mais roupas, eu precisaria de mais ou menos máquinas. Se elas têm uma carga horária igual, para eu produzir mais roupas, eu precisaria acrescentar mais máquinas trabalhando ali para poder produzir uma quantidade maior de roupa. Então, se o número de roupas aumenta, o número de máquinas também. Elas são diretamente proporcionais. Vamos analisar agora, fixar duas dessas grandezas e analisar outras duas. Fixar o número de máquinas e o dia. Vamos comparar as horas. Sabemos que 600 roupas trabalhando, 5 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem 600 roupas. Se eu considerar a mesma quantidade de máquinas trabalhando pelo mesmo período, se essa carga horária de trabalho, de funcionamento da máquina aumenta, ou melhor, se eu quiser produzir mais roupas, eu terei que deixar a máquina ligada, funcionando por mais ou menos tempo, considerando que o período que elas levaram para produzir as 600 roupas não variou. E o número de máquina também não. Se eu quero produzir mais roupas, vai levar mais tempo. Então, precisa aumentar a carga horária delas. Sendo assim, o número de horas aumenta. Elas são diretamente proporcionais. Vamos comparar agora o dia com o número de roupas. 5 máquinas trabalhando 8 horas por dia, durante um dia, produz 600 roupas. Se eu quero produzir mais roupas e eu tenho o mesmo número de máquinas e a mesma carga horária, eu precisaria botá-las para trabalhar o quê? Mais dias. Certo? Se o número de máquinas é constante, é fixo, e a carga horária de funcionamento também, para eu produzir mais roupas, eu teria que botar elas para trabalhar ali, para funcionar por mais dias. Então, as duas grandezas aumentam juntas. Moral da história: todas essas 4 grandezas variam juntas. Se uma aumenta, as outras aumentam. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu sei que elas são diretamente proporcionais,
dá para estabelecer uma relação entre elas. Basta dividir todos esses valores que estão em cima pelos que estão aqui embaixo. Só que a gente precisaria analisar duas coisas: o que faz parte do processo e o que é produto. Processo é tudo que está envolvido na produção ali da roupa. O número de máquinas e a carga horária, as horas e os dias. E o produto? O produto final seria a roupa, é o que vai ser consumido. Vamos pegar o processo, colocar de um lado, e o que é produto, coloca do outro. Iguala. Teremos o quê? Dividindo o que está em cima pelo que está embaixo. 1 sobre 5 vezes 8 sobre 10 vezes 5 sobre 12 igual a 600 sobre o que a gente quer descobrir, x. Sendo assim, simplificando os valores que dá para simplificar, nós teremos x igual a 9.000, que é a resposta. Letra E. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Se gostou, se curtiu, dá aquele like maroto, dá aquela moral, aquele fortalecimento, um ajudando o outro. E aí a gente cresce junto. Se você realmente curtiu, compartilha para os colegas, para que eles venham ter acesso a conteúdo de qualidade e numa linguagem bem didática. Aqui está o link do canal e aqui está o nome do canal para você fazer uma visita e compartilhar para outros também. Então é isso aí, bons estudos, valeu!